Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler 3 porções hoje aqui. 2 porções em Mateus e uma porção no livro do homem mais lindo da Bíblia. Já eu falo para você qual é. Ai, meu Deus. Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 8 é a nossa primeira porção. Está escrito assim: E quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. No mesmo capítulo, você está no versículo 8. Agora você vai para o versículo 16. No mesmo capítulo, Mateus 6:16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre sua cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vê no secreto. E seu pai que vê no secreto o recompensará. Aleluia. Agora vá lá no Velho Testamento, você vê o livro mais bonito que tem, e abre, Josué. Josué capítulo 1. Josué 1. Vamos ler um versículo muito conhecido, que é o 9, mas também vamos ler o 8. De forma que nós vamos ler Josué 1, 8 e 9, tá bom? Capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Está escrito assim em Josué 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Mais uma vez, feche seus olhos. Agora, de forma muito específica, ore para que seu coração seja permeado pela palavra. Ore por mim também. Ore pelas pessoas que estão aqui ao lado. Vamos orar para que o Senhor fale conosco mais uma vez. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Que nós sejamos aqui confrontados em amor por Ti. Nós Te damos liberdade, Senhor, nesse lugar. Que bom é nós estarmos em um ambiente onde a Tua voz tem primazia. Eu oro para que cada homem, cada mulher que aqui está, tenha um coração como uma boa terra. Que essa semente que é plantada frutifique e traga frutos que permaneçam. Em nome de Jesus. Amém. Querido, nós lemos 3 porções aqui, porque hoje talvez seja uma das ministrações mais práticas que a gente vai ter, ou que eu tenho pregado aqui. A gente já ouviu falar muito sobre um nomezinho chamado disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais não é um nome estranho para a nossa vida cristã. Muitas vezes é bem verdade que a gente acaba negligenciando ou não vivendo, mas certamente, se você já caminha há algum tempo em igreja, na vida cristã, você ouviu essa palavra, disciplinas espirituais. Existem várias disciplinas espirituais. Nós poderíamos, na verdade, fazer uma série aqui de mensagens sobre as disciplinas. Mas hoje eu quero trazer apenas 3 que eu acredito que são fundamentais. As outras também são, mas eu queria focar nessas para
o nosso aprendizado e para a nossa prática. E de forma introdutória, antes de nós entrarmos nesses textos, nós vamos mergulhar em cada um deles, eu preciso dizer para você, de forma a conscientizar e a te ensinar, ou te relembrar, que a vida cristã, ela não cresce de forma automática. Há algumas pessoas, não estou dizendo que é o seu caso, mas há algumas pessoas, Lázaro, que acham que a experiência cristã está completa no ato de levantar a mão, vir aqui na frente e dizer que aceitou Jesus ou recebeu Jesus em seu coração. Há algumas pessoas que acham que o fato de dizer, olha, eu recebi Jesus, eu aceitei Jesus, oraram por mim, agora eu sou crente, então está tudo feito. É verdade que esse passo é fundamental. Esse passo inicial, confessar Jesus publicamente, não está em questão. Devemos viver isso e glória a Deus por isso. Mas nós vemos constantemente, sobretudo no Novo Testamento, um chamado a perseverar, um chamado a amadurecer, um chamado a aperfeiçoar. Nós percebemos que Jesus, por exemplo, nas cartas do Apocalipse, ele diz, aquele que permanecer firme, aquele que permanecer. Paulo, por exemplo, quando está perto do final da sua vida, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira. Então eu só posso completar se algo tem um início, tem um meio e tem um final. Jesus, por exemplo, pastor Messias, ele se apresenta como a porta, mas ele também se apresenta como o caminho. De forma que há um início, eu entro por essa porta, mas é preciso uma caminhada. E essa caminhada, ela precisa ser desenvolvida de forma intencional. Assim como o nosso corpo precisa de exercício para ficar bem, esses dias eu fiz uma consulta médica e um médico viu lá meu negócio aí, a ultrassonografia, sei lá, e aí ele pegou e falou assim, ó, Josué, tenho que falar uma coisa para você. Estou vendo aqui que você está com gordura no fígado. Aí eu falei assim, doutor, se o senhor olhar direitinho, não é só no fígado não. Ele começou a rir. Aí ele falou o quê? Você tem que voltar a fazer exercício. O nosso corpo precisa de exercício para ficar bem. A nossa vida espiritual também. Então a nossa vida espiritual, a nossa caminhada cristã, ela não cresce de forma automática. É necessário intencionalidade. É necessário dedicar tempo e atenção para que nós possamos amadurecer em nossa fé. E as disciplinas espirituais são meios pelos quais nós cultivamos o relacionamento com Deus, Jana. Meios pelos quais nós cultivamos essa relação com Deus. Agora, nós não cultivamos esse relacionamento com Deus porque nós queremos arrancar algo dele, porque nós queremos barganhar algo com ele, ou porque nós estamos em uma mesa de negociação com Deus. Olha, eu te dou meu tempo, o Senhor me dá o carro. Eu te dou a minha dedicação, o Senhor me dá isso. Não. Nós acabamos de cantar, repita comigo, Cristo, repita com fé, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Qualquer coisa que a gente tenha nessa terra não se compara àquilo que nós já recebemos dele. Cristo. Então nós não estamos nos relacionando com Deus buscando alguma coisa dele, porque tudo isso aqui é migalha, tudo isso é farelo diante daquilo que ele já fez por nós, o Cristo crucificado, ressurreto, que arrancou o nosso nome do império da morte e nos trouxe para o reino da vida. Então nós não estamos nos relacionando com ele para arrancar alguma coisa, mas sim para conhecê-lo mais, para que ele se apodere mais do nosso ser, do nosso coração, e para que nós, Bruno, sejamos de forma cada vez mais diligentes embaixadores do reino de Deus aqui na terra. Amém? Então, ter as disciplinas espirituais, viver as disciplinas espirituais, é para que nós o conheçamos, nos relacionemos e sejamos cada vez mais parecidos com Ele. O que eu quero é que você entenda que você precisa dizer no seu coração e na sua vida: eu estou diminuindo cada vez mais e Ele está crescendo em mim. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Amém. Então, o que são as disciplinas espirituais? São práticas, como o próprio nome diz, disciplinas, são práticas que nos ajudam a desenvolver intimidade com Deus, com sua palavra, com o Espírito Santo. E essas disciplinas, elas não são rituais vazios. Nós vamos já começar aqui a falar sobre isso. Você não deve sair desse culto dizendo assim: ó, meu amor,
Pastor Josué diz que a gente tem que orar todo dia. Ai, que saco, todo dia tem que fazer isso. Não são rituais vazios. Disciplinas espirituais não devem ser encaradas ou como ler a Bíblia, meditar na palavra, a oração, o louvor, o jejum, não devem ser encaradas como um checklist obrigatório na sua agenda. As disciplinas espirituais, quando vividas de forma intencional, verdadeira e pura, são caminhos que nos posicionam diante do Senhor, diante da sua palavra, em uma vida piedosa. E através dessas disciplinas, assim como é o caso do exercício físico, nós criamos um ambiente, uma vida espiritual propício para ouvir a voz de Deus, para crescer na fé e para viver de forma alinhada com a sua vontade. Para nós descobrirmos, se nós pudermos falar assim, de forma bem poética apenas, quero que você coloque poesia nas minhas palavras aqui, mas se nós pudéssemos dizer, para descobrirmos o segredo de Deus, nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos mergulhar mais profundo. Deixa eu falar para você aqui, você já ouviu várias vezes, eu quero repetir. 2 horas em um domingo não é o suficiente para conhecer um Deus que rege todo o universo. Mergulhe em sua casa. Faça da sua vida o culto, de forma que aquilo que você vive aqui é apenas uma extensão daquilo que você já vive no secreto. Amém, igreja? Então a gente vai falar sobre 3 disciplinas espirituais hoje. A primeira é oração, fala comigo oração. A segunda é jejum, fala comigo jejum. E a terceira é meditação na palavra, fala comigo meditação na palavra. Amém. Inclusive essa disciplina jejum é a primeira que eu vou ensinar a Alice, a minha filha, ela está precisando fazer jejum. Foi muito engraçado quando a gente chegou no pediatra, que ele mediu a Alice, aí ele, foi o mesmo pediatra da Dani Sena. Aí ele chegou assim, pegou a ficha da Dani, pegou a ficha da Alice e falou assim, ó, Samanda, com 6 meses, a Dani estava com tantos quilos e medindo tanto. Aí ele botou os braços para trás assim e falou, com 3 meses a Alice conseguiu isso. Então, meu Deus. Primeira disciplina espiritual, oração. Abra novamente comigo em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Tu tá rindo, Mateus, mas eu profetizo um bebê bem gordinho, viu também? Mateus está ali só rindo. Não é a tua coluna, né? Mateus capítulo 6, verso 5, verso 8. Está escrito assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Aqui não são palavras de um sábio, não são palavras de um discípulo famoso. Aqui são palavras do próprio Jesus, que está dizendo o quê? Quando você for viver essa disciplina, essa vida de oração, não seja como os hipócritas que estão performando para serem vistos. Era algo que era comum naquela época. Os fariseus, os escribas, aqueles que são os notórios da fé do templo, ficarem em pé nas ruas e nas esquinas, orando em voz alta, para que fossem reconhecidos como homens piedosos, homens santos, homens de oração. E Jesus está dizendo que esse modelo de oração é um modelo que tem um tipo de recompensa. Está bem claro aqui que esse modelo, Sena, não volta vazio de recompensa. Há uma recompensa aqui. Porém, a recompensa não vem de Deus. Porque se esta vida de oração, se esta devoção, ela é performática apenas para atrair o olhar e os aplausos, essa é a recompensa. Não tem como nós pedirmos de Deus aquilo que nós buscamos dos homens. Consegue entender o que eu quero dizer? Então, se nós estamos buscando, Junão, atrair o aplauso, o olhar, o elogio dos homens, essa é a nossa recompensa. Às vezes a gente quer colocar na conta de Deus aquilo que nós buscamos atrair dos homens.
Então o que Jesus está dizendo é, já que vocês vão orar, e quando vocês orarem, vamos viver essa disciplina da oração? Vamos, mas vamos viver de forma correta, não como os hipócritas, que estão buscando reconhecimento, estão buscando aplausos, estão buscando likes, estão buscando compartilhamento, estão buscando isso, aquilo, outro. Certa vez eu estava conversando com um grupo de pessoas, e dentre elas tinha os pastores, e eu fiquei impressionado quando eu ouvi de um pregador que ele colocava a pregação dele já pensando nos cortes de Instagram. Dizendo assim, olha, eu já sei aqui o que funciona para o Instagram. E eu, meu Deus do céu, que desperdício é a gente pensar no efeito que isso vai causar na questão de seguidores e não no efeito que isso vai causar nas vidas que estão ouvindo a mensagem. Talvez os irmãos tenham percebido que eu estou me posicionando um pouquinho mais na internet, gravando alguns vídeos, trazendo conteúdo. João, no meio da internet eu sou desse tamanho aqui. Mas, cara, em alguns dias, Paulinha, uma assessoria de compartilhamento, um perfil de compartilhamento de postagens, entrou em contato comigo perguntando, pastor, o senhor quer que a gente compartilhe o seu conteúdo? A gente pode divulgar. Aí eu, como eu sou curioso, porque eu gosto de entender como é que as coisas funcionam, né? Eu, me diga mais sobre isso. Aí pegou e me falou, olha, para a gente compartilhar nesse perfil aqui é tanto, nesse perfil é tanto, nesse perfil é tanto. Ah, é assim que funciona? É assim que funciona. Eu, não, obrigado. Não quero isso. Mas se nós estamos vivendo uma vida de oração, de devoção, uma vida espiritual, para esperar os aplausos dos homens, nós não podemos esperar nada de Deus. Porque nós vamos receber exatamente daquilo que nós estamos buscando. O que Jesus está dizendo é que a vida de oração performática tem uma recompensa. Só não é de Deus, Luciana. É dos homens. E Jesus continua aqui no versículo 6 dizendo, agora quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então o seu pai que está no secreto o recompensará. Há também, Shelton, uma recompensa para essa oração em secreto. E essa oração em secreto não tem recompensa no aplauso humano, não tem recompensa no reconhecimento humano, no elogio humano. Essa oração no secreto tem a recompensa no lugar mais seguro que poderia ter, no próprio Senhor, do que vale a pena os aplausos dos homens, se é Ele que rege a eternidade. Do que vale a pena o reconhecimento dos homens, se é Ele que rege o universo, que rege o cosmos, se é Ele que tem o poder de dar a vida e dar a morte. Nós devemos buscar a recompensa daquele que um dia virá em poder e glória, e somente Ele é a que nós buscamos, e Ele não é encontrado nas multidões apenas, não é encontrado nos aplausos, mas Ele se encontra no lugar da intimidade, do secreto. Por isso não negligencie o seu culto individual a Deus. Não negligencie a sua vida no secreto. Nós queremos ver você adorando aqui, amém, igreja? Nós queremos ver você reunido com o corpo, amém? Mas não é só aqui, é uma vida em equilíbrio. É aqui como corpo, mas é também queimando, renovando a lenha no altar, diariamente, no secreto. E glória a Deus, porque nós temos um Deus que nos vê quando as luzes estão desligadas. Porque nós temos um Deus que nos vê quando as câmeras desligaram, quando o palco fechou, quando aquelas portas fecharam. Ei, o céu continua aberto, Deus continua com seus ouvidos abertos, com sua mão estendida, e Ele te vê onde nenhum homem pode te ver. Por que buscar dos homens que são falhos e pecadores aquilo que nós podemos encontrar no amor de Deus? Não faz sentido. Não faz sentido viver uma vida de oração performática. Nós temos acesso ao Senhor. E eu encorajo você a viver esse ambiente secreto. E mais uma vez, Jesus confronta essa vida performática quando Ele diz: e quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa,
como fazem os pagãos. Eles pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Não sejam igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Jesus está confrontando o modelo padrão. Jesus está confrontando o modelo comum. O modelo que era publicamente reconhecido. Quer dizer que para eu orar tem que ser assim, dessa forma? Eu não tenho essas palavras tão bonitas. Eu não tenho essa eloquência toda. Eu não tenho todo esse conhecimento desses homens. Eu acho que eu nunca vou acessar o mesmo lugar em Deus que esses caras. E Jesus está dizendo assim: não é isso que o meu Pai busca. O meu Pai não busca repetições. O meu Pai não busca eloquência. O seu Pai não busca palavras bonitas. O seu Pai busca intimidade, verdade, entrega pura e genuína a Ele. Então, quando você for orar, se você ainda não vive essa vida de oração, não se preocupe com performance, diante de um Deus que conhece e sonda o seu coração. Quais são as palavras que poderiam impressionar um Deus que sabe de tudo antes mesmo de você dizer? Não há, Mário. Não há nada que a gente possa dizer que deixe Deus de boca aberta. Não há nada que a gente possa fazer que Deus diga assim: rapaz, você é bom, hein? Nunca imaginei. Rapaz, eu não conseguiria fazer isso. Não há nada que a gente possa fazer que pegue Deus de surpresa. Eu lembro quando a Dani era pequena. Hoje ela já se garante já. Mas quando ela era pequena, ela trazia os desenhos dela para mim. E quando ela trazia o desenho dela para mim, eu não procurava a performance do desenho, mas a minha filha no meu colo. Porque mais importante do que a beleza do desenho é a minha filha entendendo que tem um pai que a ama, que está pronta para abraçá-la. E eu não estou nem aí se ela vai ser uma artista gráfica, não sei. Ela é minha filha. E é isso que importa. Por isso, quando você for orar, não se preocupe com as palavras mais belas. Se preocupe em sentar no colo do Pai e dizer: eu sou teu filho. Feche seus olhos agora. Ore. Rasga teu coração diante dele. Não se preocupa com palavras bonitas, não. Só fala. Se quiser chorar, chora. Você está no lugar mais seguro. Como é bom saber que temos um bom Pai. Ele é bom. Ele é bom. Aleluia. Oh, Deus bom. Deus que ouve nossas orações. Aleluia. Santo, Santo. O Senhor está ouvindo a oração. O Senhor está vendo cada lágrima aqui dos teus filhos. Nós sabemos que o Senhor não nos abandona no dia da adversidade. Nós sabemos que o Senhor não procura performance em nós. O Senhor já conhece as nossas dores, conhece as nossas lágrimas. Como é bom saber que nós podemos nos jogar nos teus braços. Cura nossas feridas, Senhor. Sara as dores do teu povo. Perdoa nossos pecados.
Eu oro pelos casais que aqui estão, pelos pais, pelas mães, pelos filhos, e que teu nome resplandeça sobre cada um. Em nome de Jesus. Amém. Então a oração é esse relacionamento com Deus. E tem algo que a gente fala muito. Acho que você já escutou muito essa palavra. A paz que excede todo entendimento. Sim? A gente ouve muito. O pastor até orou aqui, né? Sobre essa paz que excede todo entendimento. E é interessante que em um dos trechos que traz essa paz que excede todo entendimento, tem algo que está atrelado a essa paz. Mais uma vez, coloque poesia nas minhas palavras. Tem algo que traz essa paz, tem algo que ativa essa paz. Eu queria que você abrisse comigo em Filipenses, espada ao ar. Vamos, espadas para o ar. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Lembra isso aí? Espadas para o ar. Hoje é tudo no celular e não dá mais certo, né? Espadas para o ar. Filipenses capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Todos acharam? Está aqui já? Amém. Vamos ler aqui no nosso super telão de LED. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, pode segurar aí, tá? E com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Olha que interessante. A palavra de Deus está nos dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes, em tudo, pela oração e pelas súplicas, e já agradecendo, apresentem os seus pedidos ao pastor Josué. É isso? Apresentem seus pedidos a um líder. Preencha o formulário que aquele pregador da internet colocou com pedido de oração. É? Não. Mas em tudo. E tudo aqui significa o quê, pastor? Tudo é tudo. Em tudo, apresentem seus pedidos a Deus. E qual a consequência disso? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quando você confia em Deus, Deus pega o seu coração e guarda nele. Quando você se entrega a Deus, Deus pega a sua mente e guarda nele. Deus pega os seus sentimentos e guarda nele. Deus pega a sua vida e guarda nele. Não há lugar mais seguro para você confiar do que naquele que é o autor da vida. Confie em Deus. Lance-se em Deus. Mergulhe em Deus. E a paz que excede todo o entendimento alcançará o seu coração. Essa paz, ela está disponível para todos. Não tem quartinho especial para pastores no céu. Não tem especial card no céu para pastores. A nossa oração não chega mais rápido. Eu lembro de um dia que lá na casa tinha uma moto estacionada. E aí o irmão chegou e disse assim: pastor, vem aqui pelo amor de Deus. Olha o que fizeram aqui na minha moto. Aí tinha um terço em cima da moto e um negócio lá em cima. Aí ele disse: não foi eu que coloquei isso aqui não, pastor. Aí ele pegou e disse assim: ora aqui pela minha moto, pastor. Eu disse: ora não, a moto não é minha. Ore você. Vou ficar aqui do seu lado. Mas você vai orar. Para desse negócio de dependência do homem. Você tem acesso a Deus. Você pode orar. Eu vou ficar aqui com você. Mas quem vai levantar a voz é você. Ore. Aí ele pegou e lá: e como é que eu faço? Ore. Deus, esse texto não é meu. Esse negócio aqui não é meu. Me protege, me guarda. Eu não sei o que é isso. Tá bom, pastor, assim? Tá ótimo. Vamos finalizar em nome de Jesus. Amém. Você tem acesso a Deus. Depois que aquele véu foi rasgado, acabou qualquer coisa que nos separava. E esse véu foi rasgado de cima a baixo, porque não foi o homem que rasgou, mas foi o próprio Deus, através do sangue de Cristo na cruz. Então, se você quiser que eu ore com você, eu oro.
Mas isso não pode ser dependência, isso tem que ser irmandade. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Próxima disciplina, jejum. Se não der tempo de acabar hoje, a gente acaba no próximo domingo, não tem problema não. O importante é que a palavra seja pregada, amém? Próxima disciplina, jejum. Mateus capítulo 6, versos 16 e 18. Samanda ali está ouvindo? Vou pregar uma palavra para ela agora, viu? Estou tão engraçadinho hoje, né? É o Ramon que ajeitou aqui o som, estou me ouvindo agora. Obrigado, viu, Ramon? Ganhou um like, viu? O irmão Paulo também. Irmão Paulo, o senhor é o inspetor bugiganga. Não tem nada que o Paulo não faça. Meu amigo, Mateus capítulo 6, 16 e 18. Está escrito assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo que verdadeiramente eles já receberam a sua recompensa. Mais uma vez, olha aqui, depois a gente continua. Mais uma vez nós temos uma vida performática aqui. Mais uma vez nós temos uma movimentação apenas para chamar a atenção. É interessante, o Dr. Champlin, no seu comentário, ele traz um pouquinho do que os historiadores falam sobre esse episódio, sobre esse versículo. E era muito comum naquela época, os religiosos, quando estavam em período de jejum, deixarem propositalmente a sua barba crescer, pararem de tomar banho, e alguns inclusive se sujavam propositalmente. E aí eles saíam pela rua com o rosto desfigurado e triste, pastor Luiz Carlos. E as pessoas que estavam na rua ali diziam assim: olha que homem santo, olha que vida piedosa, olha o olhar dele, nossa, pela sujeira dele, ele já está jejuando aí há tanto tempo. Uma vida performática é uma vida de aparência, mais uma vez. E é isso que Jesus está combatendo. Jesus está fazendo um paralelo aqui, porque na cultura daqueles homens, dos judeus, o ungir a cabeça com óleo, lavar o rosto, era, sabe o que, Lídia? Era justamente um sinal de que acabou o período de jejum. Olha que interessante. Você lê aqui no versículo 17, Jesus dizendo: ao jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o seu rosto. É exatamente, Mário, o que os religiosos faziam quando acabou o jejum. E Jesus está dizendo o quê? Quando vocês estiverem jejuando, demonstrem alegria. Coloquem uma melhor roupa, vivam, se perfumem, tomem um banho. Por quê? Porque não importa que os homens vejam que você está jejuando, mas importa que o teu Pai que te vê em secreto saiba, porque a tua recompensa não vem deste mundo, mas vem de Deus. É o Senhor, Jesus está reforçando, é o Senhor que nós buscamos, é a Ele que nós estamos atraindo, não aos homens. Eu não sei se você concorda comigo, mas ainda hoje é plenamente possível, Elaine, nós vivermos uma fé performática. Sim ou não? Eu sei, Júlio, que a gente não vai vir para a igreja com barbona, a não ser que alguém use barba mesmo e está tudo bem, sujo, com o olhar cabisbaixo, não é isso. Às vezes a nossa performance é na nossa adoração, é no serviço, é no fazer com a outra pessoa vendo. Às vezes é isso. Às vezes a nossa performance está em adorar apenas quando um líder está vendo, quando o pastor está vendo. Postando nas redes sociais, muito bom. Exatamente. E aí a gente está recebendo a nossa recompensa exatamente dos homens. Talvez não dê tempo de acabar essa mensagem, eu acabo no próximo domingo, não tem problema. Mas eu preciso ler com você. E cara, isso aqui vai... Toda vez que eu leio eu fico, meu Deus, que bom que o Senhor nos instrui dessa forma. Eu preciso ler com você Isaías 58. Abra Isaías 58. O louvor pode subir, porque nós teremos um momento de oração após a leitura desse capítulo.
Leia Isaías 58. Na verdade, abra, por gentileza. Eu vou ler com você. Antes de ler, olhe para mim aqui para eu explicar uma coisa. Repita comigo duas palavrinhas. Princípio regulador. O que é princípio regulador? Na teologia a gente chama de princípio regulador aquilo que a gente lê no texto e se aplica não apenas para o exemplo do texto, mas para muitas outras coisas. Deixa eu dar um exemplo prático aqui para você. Suponha, Rodrigo, que na sua casa você deixou ali o açúcar em cima da mesa aberto, espalhado. Aí eu digo para você assim, Rodrigo, se você deixar o açúcar espalhado aqui na mesa, vai atrair formiga. O exemplo prático escrito, Aureliano, é o quê? O açúcar em cima da mesa. Mas qual é o princípio regulador? Se esse açúcar estiver na mesa, no balcão, na cadeira, ou em qualquer outro lugar, vai atrair o quê? Formiga. Então o ensinamento registrado é do açúcar em cima da mesa. Mas o princípio regulador é que se eu vacilar em qualquer outro lugar, vai atrair formiga também. Então a gente vai ler aqui sobre o jejum, e de maneira específica o Senhor está falando sobre o jejum. Mas você vai perceber que existe um princípio regulador aqui. Um combate à vida performática. Um combate à vida de aparências. Amém? Então olhe dessa forma. De forma pontual, João, estamos lendo sobre o jejum. Mas amplie o seu olhar para entender que o Senhor está nos convidando para uma vida santa e verdadeira. Porque não adianta a gente apenas fazer o jejum e não ter as outras disciplinas espirituais. Amém, igreja? Leiamos. Isso aqui é o Senhor falando a Isaías. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele. Olha aqui para mim rapidinho. O que o Senhor está dizendo para Isaías? Isaías, pregue, fale. Não guarde essa informação, não guarde essa mensagem. É exatamente por isso, o princípio regulador, que todo domingo nós estamos aqui chamando pecado de pecado, chamando inferno de inferno, e chamando santidade de santidade, convidando a gente a viver uma vida santa, porque a palavra de Deus nos diz: grite alto, não se contenha, pregue a palavra, não esconda a verdade. Tem pessoas que estão caminhando para o inferno, Josué, e eu levantei você. Levantei você, Luiz Carlos, levantei você, Rodrigo, levantei você, Sena, levantei você, pastor William, levantei você que prega a palavra, não para esconder a mensagem, mas para pregar com coragem. Com coragem. Pregue, fale, porque esse povo está em caminhos maus. É isso que Deus está dizendo aqui. Agora vamos ler versículo 3. Olha que pesado, querido. Porque dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos de Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Aqui nós temos Deus dizendo, essa é a aparência deles. Aí agora no versículo 3, a gente vê uma pergunta que eles fazem quando jejuam. Veja, por que jejuamos? Dizem, se não o vistes. Por que nos humilhamos, se não reparaste? Então aqui é o povo perguntando, por que a gente faz essas coisas e não tem resposta tua, Senhor? Por que a gente vive isso e o Senhor não se movimenta? Vamos continuar. E Deus então diz, contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco em cinzas? É a isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável do Senhor? Tragam para os nossos dias. Será esse o culto que eu pedi? Que você venha apenas no domingo, levante a mão, cante umas canções e vá embora?
Posso ser pastor sobre a sua vida? Você me permite isso? Será essa adoração que você me entrega, que você não consegue chegar na hora para o culto? Você diz que eu sou sua prioridade, mas você não consegue chegar na hora para me adorar. Você diz que eu sou o seu Deus, mas quando sai daqui, você nem lembra o que foi ministrado. Fale assim: Senhor, me perdoa por negligenciar o teu amor. Versículo 6. O jejum que eu desejo, lembre-se sempre do princípio regulador. O jejum que eu desejo não é este. Perdão. O jejum que eu desejo não é este: soltar as correntes da justiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Eu não desejo que você partilhe a sua comida com o faminto, abrigar o desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. E olha o resultado disso, querido. Abra o seu coração, o Espírito Santo está ministrando a você. Então a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e eu direi: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente. Ele satisfará os desejos do seu coração em uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas não faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Isso aqui é uma palavra para a sua família. A sua família construirá uma nova história, se você me buscar com todo o coração. Olha aqui, pai. Olha aqui, mãe. Olha aqui, marido. Olha aqui, esposa. Olha aqui, jovem que está pensando em casar. Você será chamado reparador de muros caídos, restaurador de ruas e de moradias. Aleluia! Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, e se você chamar delícia o sábado, um honroso dia do Senhor, se você honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, se você fizer o bem e deixar de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu farei você cavalgar nos lugares altos da terra. Ei, isso quer dizer que Deus vai me trazer prosperidade? Não. Esses lugares altos da terra é a presença dEle. Não coloque palco terreno nas palavras de Deus. Farei você cavalgar nos lugares altos da terra, na minha presença. E se banquetei com a herança de Jacó, o seu pai. Quem é a herança de Jacó? Porque a gente diz assim, Sena, vamos comer o melhor dessa terra. Quem é a herança de Jacó? Jesus, o Filho de Deus. Ele, o nosso Deus, é o galardão, o ponto máximo da glória de Deus. E por fim, é o Senhor que garante isso.
Amados irmãos, não seria a palavra de Deus se nos deixasse sair daqui da mesma forma que entramos. Quando a gente sai da mesma forma que entramos, o nome disso é palestra. Quando a gente sai diferente, o nome disso é evangelho. Eu não tenho um compromisso com vossos aplausos. Meu compromisso é com a palavra. E mais uma vez a palavra foi pregada. Responda a ela. Fique de pé em nome de Jesus.